quero sair da empresa e o meu patrão não quer me mandar embora. E agora, o que eu faço? Gente, advogando na área trabalhista, essa é uma situação que a gente se depara muito. O empregado que está insatisfeito com o contrato de trabalho ou arranjou um novo emprego, não concorda com a política da empresa, ou realmente a empresa não está cumprindo com as obrigações trabalhistas que deveria, e ele precisa sair da empresa, só que o patrão não manda embora. É política da empresa não demitir ninguém. Então, o que eu faço numa situação dessa? Nós temos aqui que analisar duas situações. A primeira é, você está trabalhando na empresa, mas você discorda da política de trabalho da empresa, ou você não aguenta mais ficar ali naquele lugar, ou você já arranjou um novo emprego, você já tem uma nova proposta de trabalho para você e você precisa sair da empresa. Essa é uma situação. A outra situação é quando a empresa não está cumprindo com as obrigações trabalhistas dela. E para cada uma dessas situações, nós temos soluções diferentes. Primeiro, eu quero esclarecer aqui que nenhuma empresa é obrigada a mandar ninguém embora. Se o funcionário está insatisfeito, se ele não quer ficar mais lá, ou se ele arranjou um novo emprego, se ele quer uma outra coisa para a vida dele, o patrão não é realmente obrigado a mandar ele embora. E aí existem o quê? Duas possibilidades. A primeira, que é a menos indicada, é pedido de demissão. E a segunda, que é a mais indicada, é a tentativa de um acordo com a empresa. Vamos falar aqui sobre o pedido de demissão. Eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando todos os direitos no caso de um pedido de demissão. Eu sugiro que vocês assistam esse vídeo, mas eu vou resumir aqui esses direitos. Na verdade, quando se pede demissão, os direitos são bem reduzidos. Por quê? O empregado ele vai receber somente o saldo de salário, que são os dias que ele trabalhou naquele mês que ele pediu a demissão. Férias, se tiver vencidas, vai receber, se não só as proporcionais, tá? E o 13º. Uma coisa importante, quando se pede demissão, o empregado precisa avisar com 30 dias de antecedência, ele tem que dar aviso prévio para a empresa. Se ele não vai cumprir aviso prévio no pedido de demissão, a empresa pode descontar o valor do aviso prévio das verbas rescisórias. E da onde que ela vai descontar? Exatamente do saldo de salário, das férias e do 13º. Então, muitas vezes, o empregado quase não recebe nada na hora que desconta o aviso prévio. E no pedido de demissão, não recebe o FGTS, ele fica retido, não recebe pagamento da multa dos 40% sobre o FGTS e não tem seguro-desemprego. Por isso, o pedido de demissão, ele é a via menos indicada por nós advogados. Eu digo que para se pedir demissão é importante que você avalie muito bem se realmente é necessário para aquele momento da sua vida, se é a decisão melhor a ser tomada, para que você não fique frustrado depois, né? Agora, a segunda possibilidade, essa é a mais indicada, quando você está insatisfeito, não quer ficar mais na empresa, arranjou um outro emprego, seria tentar um acordo, chamar a empresa para fazer um acordo na rescisão do seu contrato de trabalho. É evidente que na questão do acordo, as verbas rescisórias não são as mesmas verbas que a empresa pagaria se tivesse te demitindo sem justa causa, mas o prejuízo é menor do que no caso de um pedido de demissão. Por quê? Você vai receber aviso prévio 50%, ou seja, quando se faz um acordo com a empresa, o aviso prévio é devido só à metade. Recebe o saldo de salário, as férias que tiver, se tiver vencida ou então só proporcionais, recebe o 13º. Agora, em relação ao FGTS, você vai poder movimentar 80% do valor. 20% do FGTS vai ficar retido nesse acordo. Ah, mas eu perdi meus 20%? Não, você não perdeu os 20%.
Esse 20% está ali retido, mas há situações em que você vai poder usá-lo. Por exemplo, no caso de um financiamento de um imóvel, você consegue usar aquele 20%. Quando se aposenta, libera os 20%. Se ficar 3 anos sem registro em carteira, consegue liberar. E também tem havido muitos planos do governo ultimamente autorizando sacar parte do fundo de garantia retido. Então não é perdido, tá ali e você uma hora vai usar aqueles 20%, só não vai movimentar no momento da rescisão. Outra coisa interessante, a multa rescisória no caso de acordo, ela é devida pela metade, ou seja, em vez de ser 40%, que seria se a empresa estivesse mandando embora, a multa é de 20%. E, no caso de acordo, não recebe seguro-desemprego. Mas veja aí que entre fazer um acordo com a empresa ou pedir demissão, o acordo é uma via muito mais vantajosa e menos prejudicial financeiramente. E claro que sendo um acordo, as partes vão ceder cada um pouquinho. Por isso que não é o pagamento integral das verbas rescisórias que seriam pagas no caso de uma demissão sem justa causa. Agora, a outra situação que a gente considera é se a empresa não está cumprindo com suas obrigações do contrato de trabalho. Se a empresa estiver, por exemplo, faltosa com as obrigações dela, há uma possibilidade do empregado entrar com uma ação na justiça, chamada rescisão indireta de contrato de trabalho, aonde o juiz vai reconhecer que a demissão deve ser dada por culpa da empresa e vai condenar a empresa a pagar ao empregado todas as verbas trabalhistas que teria que pagar se tivesse demitindo sem justa causa. Bom, o artigo 483 da CLT, ele apresenta aí pra gente as situações que geram um pedido de demissão na justiça por rescisão indireta de contrato de trabalho. Eu vou aqui dar os exemplos para ficar mais claro. O primeiro deles é a empresa que está faltosa com pagamento de salário. Está atrasando o salário, ou está pagando a menor, pagando picadinho, ou às vezes nem está pagando mais salário, tá? Por si só, já é um motivo mais do que suficiente para se pedir a rescisão indireta do contrato de trabalho. Às vezes a empresa não está depositando FGTS há um bom tempo, não está pagando algumas verbas trabalhistas. Então, essa é uma situação interessante. Outra hipótese, a empresa reduzir o trabalho do empregado de forma que implique numa redução significativa do salário dele. Também gerou desequilíbrio financeiro para o empregado e ele passa a ter direito a pedir uma rescisão de contrato de trabalho na justiça. Uma terceira hipótese, a empresa que trata o funcionário com rigor excessivo. Aquele patrão que frequentemente agride verbalmente o funcionário, é extremamente rigoroso. Enfim, tem que ser um rigor, como eu falei aqui, excessivo. Também pode implicar a rescisão indireta na justiça. Outra hipótese, quando o empregador, o patrão, trata o funcionário desrespeitosamente, por exemplo, uma agressão física também. Eu já vi, infelizmente, casos em que o patrão perdeu a linha e agrediu fisicamente o empregado. Isso é muito grave. Uma outra situação também é colocar o empregado numa situação de risco de vida, um risco da integridade física. Vou dar aqui um exemplo. Você é contratado para trabalhar na portaria de um condomínio, é um lugar tranquilo, é um lugar seguro, é um lugar com baixo índice de criminalidade e de repente a empresa fala para você, agora você vai ser transferido para um lugar X que é totalmente inseguro, com índice de criminalidade super alto, frequente assalto, não tem condução ali que dê um fácil acesso, está te colocando em risco diariamente. Claro, cada situação ela é avaliada caso a caso, mas dependendo do risco ao qual o funcionário é imposto, pode sim implicar também na rescisão indireta do contrato de trabalho na justiça. E aí
o patrão vai ter que pagar, tá, todos os direitos trabalhistas e rescisórios que o funcionário teria direito, como se fosse uma demissão sem justa causa. E como é que eu faço para entrar com essa ação na justiça? Bom, o empregado vai ter que procurar um advogado, um profissional sério, um profissional imparcial, que vai avaliar a situação sem falsas promessas, tá? Para poder entrar na justiça com essa ação. E como eu coloquei antes, é o juiz quem vai dar por rescindido o contrato de trabalho. Bom, espero que esses esclarecimentos tenham ajudado aí quem precisa. Se ficou alguma dúvida, deixa aí seu comentário. Deixa também uma sugestão de tema, se vocês quiserem que eu fale de algum assunto específico na área do trabalho, do direito do trabalho. Aproveita, deixa seu like. Se você não é inscrito, não perde tempo, se inscreve no nosso canal, ativa o nosso sininho para receber os novos vídeos e compartilha com seus amigos. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!